Aqui é a Giovana, a Gi do Responde Aí. E hoje a gente vai bater um papo sobre Teorema Pi. Então, quando o nome da matéria rima com tudo, a gente já sabe que vai dar tudo certo, a gente vai aprender tudo bonitinho. Bom, o Teorema Pi é um carinha que a gente mal conhece, mas já considera pacas. Botei até um coraçãozinho. Por quê? Porque através dele a gente vai conseguir encontrar os números adimensionais. Quer um exemplo de número adimensional super importante pra gente em mecânica dos fluidos? O número de Reynolds. O número de Reynolds é ρVd sobre μ. Aqui, massa específica, velocidade, diâmetro e viscosidade. Todos são parâmetros importantes no escoamento. Por isso que o Reynolds é muito importante pra gente. Bom, aí a análise dimensional, que é o que a gente está estudando aqui em Teorema Pi, o que ela fornece? Bom, ela fornece um número adimensional e esse número ele reúne vários parâmetros em um número só. Então aqui em Reynolds a gente está analisando 4 parâmetros de uma vez. Com isso, a gente reduz os números de experimentos que um cientista, pesquisador tem que fazer para analisar um escoamento, analisar alguma coisa. E aí, com isso, isso ajuda muito, certo? Na prática. Além de que, na análise dimensional, a gente encontra números que têm um significado físico. Ou seja, o valor de Reynolds ele vai ser importante para a gente saber certas coisas sobre o escoamento. Então, por isso que a gente precisa encontrar esses números adimensionais. E agora que eu falei super bem deles, né? A gente vai responder aqui nesse vídeo uma pergunta, né? Muito importante. Como encontrar esses números adimensionais que a gente mal conhece, mas já considera pacas? Essa é a pergunta. A pergunta, né, ela vai ser respondida pelo passo a passo. A gente tem um passo a passo do Teorema Pi que vai justamente fazer a gente encontrar esses números adimensionais. Vou te mostrar então o nosso passo a passo, a nossa estratégia para resolver esses problemas, certo? Bom, primeiro a gente tem que ver quais são as variáveis envolvidas na questão. Vamos lá. Bom, aqui a gente pode ter uma variável x e ela é função de y, z, w, etc. Aqui a gente tem um exemplo. A variável força, ela é uma função de diâmetro, velocidade, viscosidade e massa específica. Ok? Bem, aí a gente precisa saber, além, né, de quais são as variáveis envolvidas, a gente tem que saber exatamente quem elas são. Então é força, diâmetro, velocidade, viscosidade e massa específica. Ou seja, a gente está considerando aqui não só essas daqui que estão aqui dentro, mas a de fora também, certo? Todas elas. E quantas elas são? Quantas elas são que são dimensionais? No nosso caso aqui, são 5. É importante saber quantas elas são. Ok, outra coisa que é importante saber são as dimensões básicas. As dimensões básicas, elas são representadas por uma letra maiúscula. Então, massa é M maiúsculo comprimento, L maiúsculo tempo, T maiúsculo e temperatura θ maiúsculo, certo? O próximo passo é justamente encontrar essas variáveis na forma de dimensões básicas, certo? Vamos lá, então. Vamos relacionar as variáveis com as suas dimensões. Vamos lá, a força. A força, ela não é massa vezes aceleração? A massa está aqui, massa elevado a 1. A aceleração não é metros por segundo ao quadrado no sistema internacional? Metros é comprimento. Segundo ao quadrado, né? Por segundo ao quadrado, então tempo a menos 2 aqui, elevado. Entendido? Bem, o diâmetro, ele é mais simples, ele é simplesmente, né, um comprimento, então L é a dimensão básica dele. Velocidade, metros por segundo, então L, T a menos 1, comprimento, tempo a menos 1. E a viscosidade, ela é quilo por metro por segundo, e com isso fica M por comprimento por tempo, e a massa específica é quilo por metro cúbico, né? Quilo por metro cúbico. Então, é massa, comprimento, ao cubo aqui, a menos 3 no caso, porque está no denominador, certo? Agora, uma vez que a gente sabe isso, a gente pode calcular o número de grupos π. Quem são grupos π? São os números adimensionais, é sinônimo, certo? Ok, então o número de grupos π, ele vai ser o número de variáveis envolvidas, certo? Que são 1, 2, 3, 4, 5, menos o número de dimensões que descrevem essas variáveis. O número de dimensões que descrevem elas, básicas, são 3, ó. 1, 2, 3. A gente tem massa, a gente tem comprimento e tempo. A gente não tem a temperatura. Com isso, nesse caso, a gente tem que o número de variáveis são 5 e que o número de dimensões são 3, né? Massa, comprimento e tempo. 5 menos 3, a gente vai achar 2 números adimensionais, 2 grupos π. Então, vamos lá, rumo a encontrar esses grupos π, ok? Ok, então a gente vai escolher 3 variáveis que não formem número adimensional entre elas. Como assim? Por que 3, Gia?
Bom, porque a gente vai escolher um número de dimensões. São 3 dimensões, então a gente vai escolher 3 variáveis. Se fossem 2 dimensões, seriam 2 variáveis. Se fossem 4 dimensões, então 4 variáveis. No nosso caso aqui são 3, ok? Bom, o que eu quero dizer que não formem número adimensional? É porque se eu multiplicar uma pela outra, elas não podem dar um número adimensional. É essa equaçãozinha aqui, ok? Que tem que ser respeitada. Além disso, a gente precisa escolher, além dessas 3 variáveis, a gente precisa escolher uma das outras, né, que sobraram. Como assim? Bom, vamos dar um exemplo. Escolhi aqui a variável A, B e C, escolhi Rho, V e D. Escolhi essas variáveis. Bem, essas variáveis, né, então elas vão estar aqui, ó, Rho, V, D. E eu vou escolher aqui mais uma da que sobrou. Qual que sobrou? Viscosidade e força. Então aqui escolho a viscosidade. E aí a gente vai conseguir resolver a questão. Bem, agora vem um atenção. Da onde que eu tirei que eu escolhi o Rho, V e o D? Da onde que eu escolhi aqui o Mi? Bem, uma coisa muito importante, meu jovem Padawan. A escolha sábia é Mestre Yoda. Estamos fazendo aqui uma citação ao Mestre Yoda, por quê? Porque essa escolha, ela é muito importante. Se você escolher qualquer uma sem pensar, você pode ter mais trabalho e ter que fazer o exercício, sabe, várias vezes. Mas a questão é a seguinte, a gente não está querendo encontrar o número de Reynolds, e eu já sei previamente, né, que Reynolds é Rho, V, D sobre Mi. Então, por isso que dessas 3 variáveis, eu já escolhi 3 que estão envolvidas aqui. E da que sobrou, eu ainda escolhi a outra que faltava. Aí você fala, Gi, você está roubando, você já sabe qual é o número adimensional. Bem, calma lá que não é bem assim. Por quê? Porque no enunciado a gente sempre vai ter uma forma, né? Vai estar escrito no enunciado quais são as variáveis que você tem que encontrar. Então é preciso estar atento no enunciado para fazer essa escolha de forma sábia, ok? E conseguir escolher aí as variáveis certinhas para já te dar o número adimensional que você quer encontrar. Beleza? Então, vamos agora ao coração da resolução. Agora, com a ajuda do Mestre Yoda, nós estamos prontos para o coração da resolução, que é o seguinte, a análise dimensional. A análise dimensional vai ser aqui, então, né, a gente escolheu as variáveis e a gente iguala, né, isso tudo a m elevado a 0, l a 0 e t elevado a 0. O que isso significa? Um número sem dimensões, número adimensional. Agora, a gente vai substituir as dimensões que a gente encontrou no outro passo. Como assim? Bom, a massa específica, ela não é massa sobre comprimento ao cubo? Então tá aqui. Substituir tudo isso elevado a A, certo? A velocidade é comprimento por tempo, tudo isso elevado a B. Diâmetro, L, tudo isso elevado a C. E a viscosidade, ela tá sozinha, então elevado a 1, certo? Igualou a 0. Próximo passo, agrupar as dimensões. Tudo que é M junto, tudo que é L junto, tudo que é T junto. E aí, juntando, né, por exemplo, aqui no M tem um 1, ou seja, 1 vezes A, então A. Aqui não tem nada, aqui não tem nada, aqui a gente tem 1. Então fica A mais 1. Além disso, a gente tem o L, né? 3, menos 3A, mais B, mais C, menos 1. E o tempo também. Com isso, a gente faz um sistema. E o sistema é o seguinte. É A mais 1 igual a 0, né? Igualando aqui os expoentes. Menos 3A mais B mais C menos 1 igual a 0. E menos B menos 1 igual a 0. E a partir desse sistema, a gente encontra que A, B e C são todos eles menos 1. E assim a gente vai encontrar o que? O grupo π, justamente. Bom, o grupo π, a gente vai substituir o A, B e C. E aí, substituindo, né, o A, o B e o C, a gente vai encontrar ó, Rho elevado a menos 1, V elevado a menos 1, D elevado a menos 1. E vai dar Mi sobre Rho VD. Quem é esse carinha? Esse carinha é o Reynolds invertido. Como assim? Bem, Reynolds não é Rho VD sobre Mi? E a gente não acabou de encontrar Mi sobre Rho VD? Como o número é adimensional, né, eu posso inverter e ele vai continuar adimensional. Então, assim, a gente encontrou o número de Reynolds. Yes! Show de bola! Tem mais algum próximo passo? Sim! Se você quiser encontrar todos os grupos adimensionais, a gente viu que eram 2 grupos, certo? No nosso exemplo. Então, a gente vai voltar para aquela escolha das variáveis que sobraram, para calcular o outro grupo π. E, bem, lembra que Mi, né, foi a variável que sobrou que a gente escolheu? Agora falta escolher a força, porque agora sim a gente vai usar a força do Mestre Yoda. Bem, com isso a gente vai retomar a nossa estratégia. E aí a gente vai fazer o mesmo tipo de coisa. Rho elevado a A, V elevado a B, D elevado a C, vezes o F, isso é igual a um número adimensional.
repara que são novos ABC, a gente vai fazer um novo sistema, ok? Beleza. Então, substituindo as dimensões, voltando para o passo a passo, a gente substituindo aqui as dimensões de Rho, V, D e aqui da força, e agora a gente agrupa as dimensões, tudo que é M, tudo que é L, tudo que é T, e finalmente a gente tem um sistema onde a gente encontra que A é -1, C -2 e B -2. Com isso a gente encontra um grupo π, que é força sobre Rho, V ao quadrado, D ao quadrado. Esse grupo π aqui, ele vai ser importante pra gente em outro assunto de McFlu, né, que é escoamento externo, certo? Ele é parecido com o coeficiente de arrasto. Agora, para fechar, só uma coisa para fechar aí com chave de ouro o nosso exercício, nossa teoria. Atenção! Os números adimensionais conhecidos nem sempre são encontrados de primeira. Por quê? Justamente porque a escolha sábia é. Se a gente errar na nossa escolha, o máximo que vai acontecer, né? Tá tudo bem. O máximo que vai acontecer é a gente ter que escolher as variáveis de novo para encontrar o nosso número adimensional desejado. E aí, partiu praticar? Esse vídeo te ajudou? Responde aí.